Olá, obrigado para você que está me assistindo, que me acompanha aqui no meu YouTube, né, canal pessoal, que é o Clifton Moraes. Você que me acompanha pelo portal de notícias, que é o Tocantins Notícia, tonoticia.com.br, e lá no nosso Instagram, que é o @teonoticia. A gente sempre traz alguns comentários referentes a assuntos que nos trazem, de certa forma, uma preocupação maior. E o tema de hoje é violência. A violência, infelizmente, ela cresce cada vez mais em todas as esferas: violência psicológica, emocional, patrimonial, religiosa, política, enfim, todas as áreas. A violência ela acaba sendo um dos grandes causadores de prejuízos para toda a sociedade. Agora mesmo a gente viu aquela notícia do governo americano, né, para tornar, né, as facções Comando Vermelho e o PCC, né, como realmente grupos terroristas, né? Alguns acharam importante, né, acreditam que é um avanço, outros acham que existem muitas observações, muitas aspas aí para serem observadas, né, no desfecho de toda essa situação, né? Mas hoje eu quero falar sobre violência, mas voltado à violência contra a mulher, que o jornal Globo divulgou uma pesquisa onde mostra que, aqui nas minhas anotações, que o crime contra mulher é o mais grave em todo o Brasil. Infelizmente é o crime que mais preocupa, está à frente, segundo a pesquisa, de violência por causa do tráfico de drogas, está à frente da violência de assaltos, né, à mão armada. A violência contra a mulher ainda está disparado com relação a esses outros tipos de violência. E é justamente essa observação que nós queremos trazer hoje e trazer um alerta para você, principalmente mulher, né, que de repente está passando por algum tipo de violência psicológica, patrimonial, religiosa, para que isso sirva de um alerta e uma conscientização para que seja dado um basta, né, com relação à sua caminhada, senão, infelizmente, pode ocasionar um feminicídio. Olha só que interessante, 6 em cada 10 brasileiros entendem que a violência contra a mulher é a mais grave que existe. Então você pega 10 brasileiros, 6 desses 10, eles confirmam e afirmam que a violência contra a mulher é ainda mais preocupante com relação a outros tipos de violência. Aqui a gente separou alguns pontos, né, dentro dessa pesquisa para a gente pensar juntos, e o texto diz que o homem, né, que humilha a mulher em público é um tipo de violência. O cara sai com a companheira, com a namorada, com a esposa, a mãe dos filhos dele, e em uma situação em público ele acaba humilhando ela, gritando, xingando, desrespeitando, né? Não tratando como deveria, como um homem de verdade, como um cavalheiro. E isso também é um tipo de violência, isso é um sinal importante para você, mulher, ficar alerta, né? Como é que está o seu relacionamento com relação a isso? Você já passou por um tipo de violência em público? Uma fala apenas, nem sempre é uma agressão física, um xingamento, mas um tom mais alterado de voz é um tipo de violência e isso precisa ser combatido. Controlar o salário da esposa, né, foi um outro tópico onde a maioria dos brasileiros concordam que o controle do homem com relação ao salário da esposa é um tipo de violência. Isso precisa ser combatido. Então a mulher trabalha, ela tem o salário dela e quando chega no final do mês, o esposo, né, o companheiro, acaba retendo esse salário ou dizendo como ela deve utilizá-lo. É um tipo de violência. Isso precisa ser combatido, isso precisa ser exterminado. Fique atentas a esses sinais também. E forçar uma relação sexual, além de ser um abuso sexual, é uma violência sexual. Isso não é porque você está dentro do casamento que você é obrigada a ter relações. Claro que é necessário uma comunicação aberta com relação a isso, no entanto,
forçadamente também é um tipo de violência. São frutos de escolhas erradas. Um outro ponto abordado dentro dessa pesquisa. O que faz o índice de mulheres, né, serem cada vez maiores, sofrerem violências no Brasil? Escolha errada. A maioria de 10, 6 disseram: olha, a escolha errada influencia para uma vida, um relacionamento violento. Observem as pessoas, né, que vocês estão caminhando, né? Observem isso já no tempo de namoro, como esse homem trata a mãe, os pais, as pessoas, os responsáveis, né? Como ela interage com outras pessoas. São sinais importantes que a mulher ela precisa ficar atenta para que ela realmente não entre dentro do casamento e aí muda toda a história. O homem é violento, o homem realmente mostra a verdadeira cara dele, né, de criminoso, de violento, porque um homem que bate em mulher é um bandido, é um criminoso. Isso precisa ser exterminado. Ah, mas agora eu casei. E o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Eu casei, mas violência não. Você, mulher, é a responsável por dar um basta em tudo isso. Não é porque você casou que você precisa, né, dialogar, lutar pelo seu relacionamento, mas quando o assunto é violência, aí a esfera é policial. Né? Você ora, vai para a igreja, né? São coisas que auxiliam, mas lugar de homem que bate em mulher é de trás das grades. Você precisa denunciar. Só você pode fazer isso, né? Então, escolhas erradas, consequências eternas, muitas vezes. Então, uma mulher que não se posiciona, que não tem coragem, infelizmente, ela caminha para um feminicídio, que depois de todos esses tipos de violência, né, psicológica, sexual, em público, patrimonial, né, reter o salário dela, esse criminoso vai acabar matando ela, sim. Então são sinais, e a pesquisa diz, a maioria desses sinais não são observados por essas mulheres e infelizmente acaba resultando em um feminicídio, né, em um assassinato. Então olha só que informação preocupante, um outro ponto dentro dessa pesquisa. O texto diz que as mulheres correm mais perigo dentro de casa do que fora de casa. E isso, claro, todo mundo entendeu que a pesquisa diz, né, o reflexo de mulheres que convivem dentro de casa com um homem violento, que fala alto, que empurra, que segura forte no braço, que maltrata os filhos. São sinais de um criminoso e de que um homem, né, de um bandido que vai caminhar para um feminicídio. Por isso elas correm mais perigo dentro de casa do que se estivessem em outro ambiente. 19% das mulheres não confiam tanto, né, no trabalho da polícia. Isso porque, e não generalizando, porque a polícia faz um grande trabalho, né? A patrulha Maria da Penha, por exemplo, ela tem se intensificado cada vez mais, porém a gente sabe que a segurança pública ainda é um déficit no Brasil, nos estados, nos municípios. Ainda existe também muito bandido fardado e isso tem que acabar. Então o índice de confiabilidade acaba crescendo cada vez mais justamente por números não generalizados, mas por situações isoladas que acabam manchando a imagem dessas determinadas instituições. Então são forças de segurança que acabam não tendo preparo, né, suficiente como deveria, mas que sofrem, né, quem sofre é a própria comunidade, porque o governo em si não investe como deveria, né? Em muitos casos, ao invés de proteger, o mesmo sistema que faz campanhas para proteger é o mesmo sistema que impulsiona para que a violência aumente cada vez mais. Então, fique atento aos sinais. Você, mulher, se você passa por situações de violência como essas, psicológicas, emocionais, financeiras, sexuais, pare.
Você é a única pessoa que tem o poder de dar um basta nessa situação. Mais uma vez, lugar de bandido, de agressor, é preso, né? E não é se relacionando com nenhuma mulher. Me siga, né? Aperte o sininho aí para você receber notificações, para a gente trazer comentários realmente que vão agregar a sua caminhada, a sua vida. Nos siga no Instagram, @TONoticia. Siga a nossa página tonoticia.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Divulgue esse vídeo para que mais pessoas se conscientizem com relação a essa temática.